Bom dia. Bom dia. Que a graça do nosso Deus seja com todos vós. Amém. É motivo de muita alegria mesmo estar convosco, irmãos. Quando o irmão Silas enviou-me o e-mail informando que eu estaria aqui convosco para participar neste congresso, realmente eu senti uma alegria muito grande, né? Porque seria a segunda vez, né, vindo cá ao Brasil. E a primeira vez, né, vindo cá no Governador Valadares, é isso? Isso. Ok, é a primeira vez. E é claro que a ansiedade era poder conhecer vários irmãos, né? Irmão Roberto, irmão Wagner, irmão Geandro, e acredito que vários outros irmãos que queria também encontrar-me aqui com a irmã Adriana Trajano, e tantos outros irmãos que somos amigos no Facebook, né? O Facebook é um mundo tão grande, tanta gente ali, nos conhecemos apenas virtualmente, mas estava assim com essa ânsia de conhecer pessoalmente estes irmãos. Bom, o irmão Silas já disse há pouco que eu tenho muita coisa para poder contar, né? Assim, em termos de testemunho. Acredito que ao longo destes dias a gente vai poder fazer o máximo possível, né, de sintetizar, né, reduzir um pouquinho ali para ver se seja suficiente passarmos a informação necessária para os queridos irmãos. A princípio eu quero dizer que o irmão Luciano é adventista de berço, né? Meu pai é adventista pioneiro da segunda geração dos adventistas a nível de Angola. Ele foi um dos principais fundadores de igrejas lá na capital, onde eu nasci, que é Luanda, né, a capital de Angola, com cerca de mais de 1 milhão de habitantes lá. E, na graça de Deus, tive a bênção, né, de nascer no berço do Adventismo. E a minha mãe, que já é falecida, infelizmente, mas felizmente descansa no Senhor, ela faleceu em 96. Na altura eu iria me batizar, né? Infelizmente ela não assistiu ao meu batismo, mas existe aquela promessa que nos encontraremos quando Cristo voltar, e vai ser aquele abraço assim, como os brasileiros dizem, muito gostoso, né? Aquele abraço. Então, a minha mãe, a princípio, não aceitou que o meu pai viesse para o Brasil, porque na altura os meus pastores que foram formados em Angola, eles eram enviados para o Brasil ou Portugal para receberem a formação, né, pastoral, e depois regressavam para Angola. Eu hoje digo que era a mão de Deus conduzindo as coisas, porque realmente Deus conhece o fim desde o princípio. A minha mãe recusou, ela não aceitou que meu pai viesse para cá, para o Brasil, para receber a formação pastoral. Ela negou completamente, não queria. E aí meu pai continuou fazendo o seu trabalho como um bom missionário. Ele fundou mais de 10 igrejas, né? Mais de 10 igrejas. E aí o ditado que diz, né, camalhão pinta pau, e eu segui o mesmo exemplo que ele. Eu já fundei cerca de 3 igrejas, né? Já fundei cerca de 3 igrejas, e assim sempre foi a nossa vida, né? Uma vida dedicada à missão, à obra. E em 2000, no ano de 2000, começaram em 1998, né? Eu
comecei a estar muito próximo do Espírito de Profecia. Eu tinha sido batizado com 14 anos, né? E eu comecei a estudar muito o Espírito de Profecia. E em 98, eu então comecei a dar valor na mensagem de saúde, né? Comecei a ler muito o livro Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Saúde, e outros livros, né, falam sobre isso. Em casa nós já não tínhamos mais o Conselho sobre o Regime Alimentar. E aí eu me interessei muito pela importância que a mensagem de saúde tem para nós nos últimos dias. Aí eu comecei a seguir o vegetarianismo a partir de 98, né? Me tornei vegetariano. A princípio não foi fácil, né? É sempre difícil, porque todo mundo tem aquele gosto pela carne, um bom bife, enfim, aquela coisa toda. Mas eu vi que a eternidade é mais importante para mim do que um prato de bife, né? Então eu decidi seguir esse conselho da parte do Senhor, comecei a viver o vegetarianismo. Aí é onde começa o meu problema com a igreja. Bom, a igreja tem os livros, vende os livros, quer dizer, estão mais interessados em arrecadar dinheiro, né, vendendo os livros, e estão muito preocupados quando as pessoas decidem viver aquilo que está nos livros. Então eu comecei a viver a minha vida do vegetarianismo, lendo muito o Espírito de Profecia. Organizei um pequeno grupo com alguns irmãos. Nós estudávamos a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então, quando a direção da igreja tomou conhecimento disso, aí eles disseram assim: olha, alguém aqui já está a começar com problemas, alguém quer criar problemas na igreja. Então eles decidiram começar a fazer alguns ataques. Então eu fui chamado pela primeira vez. Estava ali o ancião A, né? Estava lá o pastor, estava o secretário, estava o tesoureiro, né? Eles chamam de o tripé da igreja, né? Estava lá o tripé da igreja. Chamaram-me e disseram para mim: nós ouvimos que o irmão formou um grupo da reforma. Eu disse: como assim? O irmão não come carne, criaram um grupinho, estudaram o Espírito de Profecia. Então o irmão deve estar ligado com as pessoas da reforma. Eu disse: não, irmão, o Espírito de Profecia pertence à Igreja Adventista. Eu comprei este livro na associação e eu decidi viver aquilo que está escrito. Agora, os irmãos dizem que eu sou da reforma. O pastor sabe que eu sou membro assíduo da igreja. Eu tenho frequentado a igreja todos os sábados. Inclusive, na altura, eu estava já a trabalhar na liderança da juventude, né, desbravadores. Na altura eram os tições, depois tornaram-se aventureiros, né? Então, como é que os irmãos dizem que eu sou da reforma? Pelo simples fato de eu adotar o vegetarianismo, já era chamado de membro da reforma, mas estando dentro lá da igreja. Aí então eles disseram assim: olha, para evitarmos problema, nós aconselhamos o irmão a parar. E aí eu fiz uma pergunta: por que eu tenho que parar de estudar enquanto vocês não param de vender livros? O que os irmãos acham? Acho que seria a coisa mais simples, né? Parem de vender livros e vocês vão parar de estudar. Tá. Então, eles deram um aviso e disseram: olha, na próxima a coisa pode ser feia se você não seguir o conselho. Eu disse: bom, venha o que vier, né? Daqui eu não paro. Eles disseram que você está a desafiar conosco. Eu disse: não, eu não estou a desafiar. Eu estou determinado, né, a viver aquilo que o Senhor realmente pede para mim. Então eu continuei estudando. Éramos no total 5 irmãos jovens. Íamos estudando até que na última vez, isso foi já em 2000, no ano 2000, fomos chamados. Mas o que aconteceu? Coisa mais incrível, né? Porque assim, eu tive muitas experiências assim notáveis. Na altura eu era solteiro, né? Ainda nem pensava em me casar.
havia tanta moça ali atrás, né? E eu não estava nem interessado ainda com esse negócio ali de mulher, que a minha atenção era mesmo virada na obra de Deus ainda. E eu tive experiência assim muito acentuada, irmãos. Já vivi a experiência de Samuel, na madrugada Deus chamando para mim pelo meu nome mesmo, né? Numa madrugada, era por volta das 3 horas, o Senhor chamou-me assim pelo nome, Luciano. E eu, quando acordei, percebi que não havia mais ninguém ao meu lado, né? E por quê? Porque eu tinha sempre aquele compromisso. Eu dizia, Senhor, quando chegar aquela hora do nosso encontro, me acorda. Então, quando chegava aquelas horas das 3, era a voz chamando pelo meu nome, Luciano, e aí eu acordava. Primeira vez eu fiquei assim, muito assustado, mas depois aquilo se tornou já algo familiar, né? E até que chegou um tempo em que ele já não chamava pelo nome, mas eu sentia uma mão de homem com 5 dedos que vinha e tocava no meu ombro, assim. Eu sentia, com quem diz, acorda, é hora de estar na comunhão com o Pai. Então, foram momentos em que eu realmente vivi essa experiência e não tem como eu esquecer isso, ela está fixa na minha consciência. Então eu não tinha muito interesse ainda naquela altura, eu queria ter mais de comunhão com Deus, né, do que pensar nessas coisas ainda, né, de mulher, casar, enfim. Aí então, foi assim, né, a minha trajetória. E numa noite, na semana em que ia sendo expulso da igreja, aquilo foi numa quarta-feira, né, do mês de julho, e eu estava dormindo, e enquanto dormia eu logo tive um sonho, né, tive um sonho em que eu fui até a igreja, era num sábado, no sonho parecia que era num sábado, eu ia para a igreja, e logo no portão encontrei um diácono assim muito forte, né? Nós lá em Angola temos o nome de Caenche, né? Caenche, assim, muito forte. Estava na porta, e logo que eu cheguei próximo da porta, ele disse para mim, é hoje o dia. Isso tudo no sonho. Eu olhei para ele e disse, o que se passa? Ele disse, é hoje o dia. Então eu entrei, assim que eu entro, todo mundo vira para trás e olha para mim. Enquanto eu ia entrando, alguns cochichavam, murmuravam e outros diziam, é ele, é ele. Eu entrei, fui no lado esquerdo, sentei, bem ao lado onde tinham as cadeiras em que sentava ali a elite da direção da igreja, né? Então, na frente estava o pastor, é um pastor conhecido, é um pastor Tucalo, e as pessoas olhavam sinceramente para mim. E chegou um momento em que depois fizeram a leitura de alguma coisa, e então fomos levantados e todo mundo assim, para a rua, vai embora. Muita confusão. Aí eu despertei do sono. E eu comecei a lagrimar, comecei a chorar. Eu disse, Senhor, se é isso que está para acontecer, seja feita a tua vontade. Amém. Quando me encontrei com os meus amigos na quinta-feira, eu disse para eles, olha, eu tive um sonho assim, este sábado vamos ser expulsos da igreja. Pura e simplesmente porque estudávamos a Bíblia, Espírito e Profecia, e adotávamos o regime alimentar. Pura e simplesmente. Não havia ainda a questão da doutrina da Trindade. Aí era 100% trinitariano. Tá, obrigado, irmão. Era 100% trinitariano, defensor da Trindade. Eu já convenci anciãos da Testemunha de Jeová, né, a crer na Trindade. Era muito forte. Então, chegou no sábado, a mesma cena. Nada mudou. A mesma cena. Quem que eu vejo logo de primeira na porta da igreja? O diácono Caenche. Eu disse, então é mesmo hoje. Eu disse, então é mesmo hoje. Aí eu fui me aproximando, enquanto eu fazia uma oração, né, silenciosa. E
quando eu chego próximo dele, ele não proferiu as mesmas palavras que eu ouvi no sonho, né? Mas ele olhou assim como alguém com expectativa. Ele disse, hoje vai acontecer. Ele olha para mim, olho para ele. Eu simplesmente sorri porque eu sabia o que iria acontecer. Eles pensavam que eu não sabia o que iria acontecer. Porque eles fizeram uma surpresa mesmo. Deus já havia revelado. Aí eu entrei no mesmo lugar onde eu fui, do lado esquerdo, bem na direção onde estava a direção da igreja. O mesmo pastor aparece na frente. Pastor Tucano. Ele estava ali, passamos o programa, no período da tarde todo mundo foi convocado. E ele disse assim, irmão, nós temos uma situação, coisa assim. Há irmãos aqui que formaram um grupo da reforma. Um monte de acusação. Eles estão acusando a igreja, enfim, aquela coisa toda. Então, falou um monte de coisa. Nós temos elaborado um folheto que tinha como título O Sábado Ainda Tem Sido Santificado. Nós colocamos ali declarações do Espírito de Profecia, né, trazendo o povo à reforma do sábado. Por quê? Lá os pastores ensinam que não é pecado cozinhar no sábado. Tá? As pessoas lá no sábado vão para a igreja, quando voltam para casa, aí eles cozinham, né? Sábado normalmente. Então nós procuramos trazer a reforma do sábado. Então este folheto foi uma das armas que o pastor usou para tentar justificar, né? Então ele mostrou o folheto e disse, olha, esses irmãos aqui estão procurando desviar as pessoas, estão a trazer uma mensagem falsa nesse folheto. Aí nós perguntamos se haviam lido o folheto. Disse, nem interessa porque isso é heresia. Eu disse, sinceramente, né, como é que isso é possível? Então eles disseram, bom, a partir de hoje em diante vocês já não podem colocar os vossos pés nem no pátio da igreja. Estão expulsos e não podem colocar os vossos pés nem no pátio da igreja. Isso foi em 2000. Aí tentamos levantar para dizer alguma coisa, tal como aconteceu no sonho. Não nos permitiram falar nada. Saiam e vão já para a rua. Saiam. Os membros todos levantaram e aquilo foi uma turba muito grande. E começaram a dizer, vão embora, conforme estava no sonho. Vão embora, falso profeta da reforma, vão embora. Aquilo foi tão doloroso, queridos irmãos, que eu não consegui suportar, né? Comecei a lagrimar. O pastor foi no outro lado e eu segui o pastor. Disse, pastor, desculpa, eu sei que já fui expulso, mas eu quero dizer alguma coisa. Eu disse, pastor, o senhor acredita em justiça? Crê na justiça? Eu disse, por que estão fazendo essa pergunta? Eu disse, sim. Há uma página no manual da igreja que diz que nenhum membro pode ser excluído sem ser ouvido. Isso é justiça. Mas não é isso que aconteceu. Eu disse para ele, anota o que eu digo para o pastor hoje. Isto foi uma injustiça. E essa injustiça não ficou impune no céu. Foi a única palavra que eu disse para ele. E algumas pessoas vinham, apontavam assim o dedo, né? Quase chegando na cabeça mesmo, empurrando assim. Tá? Seu falso profeta, vai embora. Um irmão chamou-me de anticristo. E sabe o que aconteceu depois de um ano com este irmão? Eu sempre orava, Senhor, perdoa o pecado de todos quanto nos injuriaram. Sempre foi a minha oração, até hoje eu tenho feito isso. Este irmão, depois de nos insultar, né, desprezar, nós ficamos do lado do quintal da igreja e o outro ancião disse assim, o que eles estão a fazer mais ali no quintal? Tira-os daí. Este meu irmão chegou e disse assim, olhou para mim e disse, você é o anticristo, seu falso profeta. Afaste-se do quintal da igreja. Eu disse para ele, irmão, eu perdoo pelas palavras que você disse. Saímos daí. Passando um tempo, eu depois estava afiliado a um grupo, a um movimento que é denominado Ministério A Voz dos Três Anjos. São trinitarianos, né? Na altura também ainda não tinha nenhum conhecimento da mensagem da Trindade.
sobre o antitrinitarianismo. Então eu fiz parte desse grupo e depois de um tempo eu notei que não havia diferença e até era pior que a própria mãe, né? A igreja adventista. Aí eu disse, bom, eu não vou para outro lado. Isso foi em termos de 9 anos depois de ter sido expulso. Aí então eu disse, bom, é de preferência eu voltar para a igreja onde eu fui expulso, e eu, quando chegar lá, eu vou dizer assim, irmão, eu perdoo todo o mal que vocês fizeram contra mim. E é o que eu fiz, né? Na altura eu já estava com a minha esposa, né, casados. Quando fui expulso, eu saí de lá sem esposa, né? Então quando eu regresso já com a minha esposa. Assim que a gente regressa, receberam-nos bem, né? Receberam-nos bem, porque eles fazem festa, né? Quando alguém volta para casa, eles dão uma festa muito grande. O que eu não sabia é que esse foi o meio que o Senhor usou para tornar possível eu me deparar com a mensagem da verdade dos pioneiros. Amém. Porque lá naquele ministério onde eu estava, a voz dos 3 anjos, eles são tão convencidos que eles são um movimento que Deus levantou em substituição da igreja adventista, semelhante ao movimento de reforma. E eu creio que se eu continuasse lá, eu teria a mesma mentalidade e não sei se eu teria o privilégio de conhecer essa mensagem. Então, assim que eu regresso para a igreja, eu encontrei uma igreja completamente mundanizada. Eu me senti estranho dentro daquela igreja, né? Eu fui recebido por eles, comecei a trabalhar outra vez na igreja, pregando, né? Eu era já um conferencista a nível da Associação Nordeste de lá. Era convidado para realizar conferências, palestras em várias igrejas a nível da cidade capital. E começou a acontecer uma série de reformas dentro da minha igreja local, com a nossa presença lá. Porque nós começamos a pregar muita coisa sobre a necessidade de vermos a santidade com Cristo, o afastamento do mundanismo, né? Porque eu sei que esse é um problema muito sério, porque grande parte dessa influência sai daqui do Brasil, Novo Tempo, uma série de coisas. Então, há muito mundanismo, né? É uma conformidade e tal. Mas, com a nossa presença, né, na graça de Deus, fomos um instrumento vivo para ajudar muitos jovens a compreenderem que a eternidade não é para os velhinhos de cabelo branco. Porque eu, quando crescia, também tinha esta mentalidade, mas quando eu compreendi que o céu também é o céu para crianças e jovens, era onde eu comecei a compreender a necessidade de eu me entregar ainda muito jovem na obra de Deus. Então, eu comecei a ajudar muita juventude lá, começou a haver muita reforma, essas foram mudando, e graças a Deus, numa das ocasiões, em 2013, é quando eu me deparo com a mensagem dos pioneiros. Aquilo foi numa conversa vaga com um amigo, e falamos sobre a infiltração jesuíta. Então eu fui para a internet, decidi fazer uma pesquisa sobre os jesuítas, né, dentro da igreja adventista. E o que aconteceu comigo? Ao ir ao YouTube, eu me deparo com a Trindade à luz da Bíblia, com Wagner, irmão Chaleque. Eu fiquei assim, eu disse, mais uma mentira. Isso é tudo uma mentira. Eu dei uma olhada no vídeo, fiquei assim ao ver. Eu disse, puxa, esses irmãos estão completamente perdidos. Mas quem lhes disse que a Trindade não é bíblica? Então, bom, acho que vou tentar investigar mais um pouco sobre esse assunto. Baixei o vídeo, coloquei ali no meu computador, fui assim acompanhando o vídeo. Em parte ficava assim, mas até que parece que tem sentido, mas a Trindade é bíblica. Eu comigo mesmo, resmungava comigo mesmo. Mas só que quando começou a ser apresentado muitas passagens do Espírito de Profecia,
que eu cresci crendo no Espírito de Profecia, eu comecei a ver, bom, acho que aqui alguma coisa está errada. Como é que o Espírito de Profecia diz isso? E o que eu aprendo na igreja, que aprendi desde pequeno, é uma coisa completamente contrária. Quantos Espíritos de Profecia, afinal de contas, nós temos aqui? Comecei a ver, há declarações parece dizendo que existe trindade e declarações dizendo que não é trindade, apenas a divindade é composta de duas pessoas. Eu fiquei assim, isso é uma confusão. E na altura, irmãos, eu estou a procurar encurtar um pouquinho a história, porque a minha história é muito longa. Eu havia dado início de uma igreja, e esse senhor prometia ao longo deste tempo, eu creio que o senhor vai, por isso é que estamos aqui. Eu vou mostrar depois algumas imagens da pequena igreja que tinha começado, fundada por mim e a minha esposa, no quintal. E depois aquilo se tornou uma igreja grande, e este ano vai ser consagrada, né, como eles fazem, vai ser consagrada agora como igreja. Tá? Eu na altura estava a trabalhar como o responsável daquele salão, já passavam por ali 7 anos, cerca de mais de 10 pessoas foram batizadas, né, que saíram preparadas por nós. E nessa altura foi quando me deparo com esse assunto. Tínhamos comprado um novo terreno, estávamos para inaugurar um novo terreno com uma capela lá. E me deparo logo naquela mesma ocasião com esta mensagem. Eu disse, agora o que é que eu vou fazer, meu Deus? Eu comecei a perceber que a mensagem é verdadeira. Porque a forma como Deus trabalhou por intermédio dos nossos 2 irmãos, Alegre e Wagner, foi um método muito poderoso, tá? Que todo aquele indivíduo que tem compromisso com a verdade não precisa de muita delonga, ele consegue perceber logo. Tá? Então eu consegui entender que aquilo era pura verdade. Só que agora eu estava diante de um impasse. Senhor, o que fazer? Eu tenho uma congregação dirigindo, estou diante desta verdade e, não me esquecendo, eu tinha sido convidado para fazer parte da inauguração de uma igreja a nível da União, e nessa ocasião, nessa cerimônia, eu seria, como é que eu posso chamar? Condecorado como conferencista da União Angolana. Quer dizer que ali era que nem subir de degraus, né? Eu já estava sendo convidado por pastores, que era para depois ser enviado para a faculdade de teologia e fazer lá a teologia, né? Então eram esses passos que eles estavam a galgar para mim. Agora eu fiquei assim. De um lado uma voz dizia assim, você vai perder essa chance de se formar como teólogo, pastor. E eu sou muito amado lá, principalmente na capital, sou muito amado. Já fundei igreja em outras províncias, mas lá na capital eu sou muito conhecido e muito amado também. Já viu? Olha só para você, você tem tanta fama, as pessoas conhecem você, e você vai ser agora apresentado, condecorado como conferencista da União Angolana. Você vai ter muito privilégio. Mas do outro lado uma voz dizia assim, eu conheço as tuas obras, ser fiel à minha palavra. Irmãos, eu fiquei cerca de 1 semana em jejum. Eu praticamente não comia nada. Minha esposa disse para mim, Luciano, você vai morrer. Eu disse, se for para morrer procurando descobrir a vontade de Deus para fazê-lo, prefiro morrer tentando assim. Glória a Deus. Eu fiquei magro, que praticamente fiquei irreconhecível. Eu disse, Senhor, eu não vou te largar sem me esclarecer esta verdade e me ajudar a tomar a decisão mais certa. Eram 3 horas. É o horário que eu tenho de compromisso com Deus. E chegou aquela hora, fui despertado. A esposa estava dormindo. Ela nem sequer deu conta, eu saí da cama. Saí fora de casa, fui ao quintal.
na casa onde nós vivíamos, né, alugada, tinha um monte de areia de construção e tinha um céu assim muito bonito naquela noite. E eu coloquei-me de joelhos. Eu disse: Senhor, estou na tua presença, o que é que tens para me dizer? Eu já tomei uma decisão. Eu vou seguir o teu caminho e a tua vontade. Enquanto eu orava, veio na mente a estrofe de um hino que diz assim: o voto que eu então tomei, minha alma assim o cumprirá. Em cada dia renderei louvor que a Deus exaltará. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Amém, glória a Deus. Eu comecei a lagrimar. E enquanto ainda orava, algo assim, eu não digo que é visão, que é algo assim parecido, porque há muita gente aí pretendendo ter visões, né? Mas parecia que um panorama passou na minha mente que dizia assim: você ainda vai passar por muito sofrimento por causa desta palavra. Mas a outra parte que mais me preocupou foi quando o Senhor me disse assim: mas os que vão te trazer mais dor e sofrimento são as pessoas que você mais ama e que estão mais próximas de ti. Complicado, né, irmãos? Aí eu chorei, disse: Senhor, me dê forças para aguentar todas as batalhas que eu tiver que passar. Amém. O resto eu vou contar nas próximas oportunidades, as batalhas que depois começaram a acontecer. Até hoje não tem sido fácil, né? Porque depois de eu tomar essa decisão, eu convidei a minha congregação, mostrei para eles toda a verdade numa palestra, slide, mostrei para eles. Fui convidando irmãos a participarem em casa para mostrar a verdade. E então, a partir dali, muitos irmãos começaram a compreender, a despertar também. E nessa altura, muitos deles se posicionaram, né? Eu escrevi uma carta depois para a igreja, que era para... Porque eu não precisei mais ser expulso, porque eu compreendi que não precisava ser expulso. Eu compreendi que eu precisava estar sozinho, servindo a Deus em espírito e em verdade, e ajudando os outros a compreender a verdade divina. Eu compreendi que Deus estava me chamando, né, para fazer uma obra que era necessário fazer naquela altura. Tá? Então eu escrevi uma carta, eu disse que já não podia fazer parte, tá, da membresia da igreja. Aí eles receberam a carta, enviaram algumas pessoas para conversar comigo, mas eu mostrava para eles as escrituras, o porquê que eu tomei essa posição. Então, sabe, África é um continente que tem muita tradição, né, de feitiçaria, né, magia negra. Sabe, irmãos, num dos sábados eu saía de manhã, despedi a minha esposa, eu tinha que ir à busca de um quadro, esse quadro branco, escreve com caneta, né? Ia dando um estudo em alguns irmãos que decidiram saber mais sobre o assunto do antitrinitarianismo. Aí eu saí de casa, ia até a casa de uma irmã para ir à busca do quadro. Há uma prática de magia negra que é chamado de tala. Eu não sei como é que aquilo funciona, não sei como é que eles preparam aquilo,
mas dizem que é uma mina, é mina tradicional. Quer dizer, quando você pisa, onde eles colocaram, cada mina é para a pessoa certa. Então, quando você pisa naquilo, você sente que nem uma flecha, nem uma picada, assim, no pé. Mas você não sabe se é o quê. Uma coisa assim, não é visível. Então, o efeito daquilo é 24 horas, o pé incha, né? E se quiser resolver o problema, talvez primeiro tem que amputar o pé, tá? Ou então recorrer ao mesmo sítio das práticas de magia para resolver um problema. E se não for curado, aquilo é um tempo de sofrimento e depois o indivíduo morre. Então o que aconteceu? Eu saí de casa, despedi a esposa, que é aqui a busca do quadro, para dar as palestras. Então assim que eu saí de casa, andando mais um pouquinho, eu sinto uma picada no pé, parecendo uma agulha que perfurou o pé. E algo disse assim, na consciência: você pisou tala. E eu fiquei assim a rir. Sinceramente, é que eu, diante dessas coisas, eu considero nada, porque tem um Deus que é tudo. Aleluia. Então, eu fui até a casa desta irmã e disse: olha, irmã, eu pisei tala quando saí de casa. Ela disse: irmão, não fala isso, você sabe como é que é. Eu disse: não, mas não fica preocupada, irmã, isso não é nada. Aí eu peguei o quadro, fui para casa e disse à minha esposa: querida, eu infelizmente não sei se você vai acreditar no que eu vou lhe dizer. Eu disse: o que foi? Eu disse: olha, enquanto ia saindo de casa eu pisei tala. Ela acendeu os olhos e disse: já sabe, né? Se pisou tala, vai morrer. Ela arregalou os olhos e disse: você só pode brincar comigo? Eu disse: não. Você sabe que eu não minto, eu não brinco com palavras sérias. Ela queria chorar, então eu disse: não, fica calma. Não chora, porque o nosso Deus é maior. Tá? Fica calma. Fica calma. Aí eu fui para o quarto, coloquei-me de joelhos. A minha mão direita coloquei assim no pé e disse: Senhor, se esta prática é de alguém que está procurando combater a tua palavra, então eu tenho a certeza que em nome de Jesus já está neutralizado. Amém. Faça a sua vontade acima de tudo. Depois de orar, eu me preparei, botei o pé no sapato, normalmente fomos, os irmãos apareceram, apresentamos a palestra, que aquilo dá uma dor que é como que você tivesse pisado no fogo, nas brasas. É uma dor muito forte, irmão. Fica assim, parece que nem formigas mordendo por cima do pé, e embaixo parece que por cima da brasa. É muito forte. Mas eu apresentei a palestra toda, terminamos o sábado, despedimos o sábado, foi um dia muito alegre. Então, no final do sábado, parecia que a dor, porque aquilo é assim, depois a dor vai subindo, até atingir o lado do coração. Então, eu comecei a sentir a dor, já estava até aqui no joelho. E eu disse para minha esposa: olha, a dor já chegou até no joelho. Ela disse: por favor, não me conta isso. Eu disse: eu só estou a te informar que a dor chegou até no joelho. Ela ficou preocupada, né? A dor começou a subir e chegou até aqui na coxa. Eu disse: olha, está na coxa, mas não se preocupe. Vamos dormir, que amanhã eu sei que eu vou acordar. Amém. Fomos ao quarto, dormimos. Antes fizemos uma oração, porque segundo o que dizem, eu conheci tudo isso porque depois o mais velho, né, contou como é que isso funciona. Então, no dia seguinte, eu acordei, eu vi que estava acordado, estava vivo. Peguei para minha esposa, ela. É mesmo ela. Então eu dei um toque nela, disse: olha, querida, acorda. Ela acordou e disse: olha, estou aqui, estou vivo. Ela ficou a rir. E olhei para o pé, porque segundo o que dizem,
na noite seguinte, de manhã, tinha que estar inchado, né? O pé não estava inchado. Levantei da cama, ajoelhamos, oramos, agradecemos ao nosso bom Deus e até hoje estou aqui, graças ao eterno Deus. Amém. Não foi necessário recorrer a outros lugares. A minha sogra, quando se aproximou disso, correu, veio para casa. Filho, o que aconteceu? Ela preocupou-se, pegar ali uns medicamentos para flexionar o pé. Bom, como é um gesto de mãe e sogra, né? Porque, irmãos, nós lá em Angola, sogra é mãe de verdade, tá? É muito mais minha mãe do que dos filhos dela, tá? Então é uma troca lá a coisa é assim. Ela ficou tão preocupada comigo, chegou, disse, filho, mas tem que meter alguma coisa, mas já passou, o Senhor Jesus já curou. Eu disse, não, mas eu sei que o Senhor cura, mas também vamos colocar lá mais alguma coisinha. Eu disse, tá bom, pode colocar. Ela colocou ali uma pomadazinha que ela preparou, né, com tudo à base natural, né, umas folhinhas e tal, pisou, colocou ali. Eu disse, tá bom, mas eu sei que já estou bom. Tá, então é assim que nós passamos por essa experiência. E o resto são outras experiências, queridos irmãos, que são assim, tanto quanto boas, embora difíceis, mas são muito, mas muito boas, queridos irmãos. Porque se nós não experimentarmos, não passarmos pelo sofrimento de Cristo, não estamos habilitados para sermos purificados e sermos participantes do seu caráter. Só será possível nós sermos participantes do caráter de Cristo se formos participantes das suas aflições e sofrimentos. Então é bom que a gente passe por esse tipo de circunstâncias, né? Embora que nem todos nós queiram passar por isso, mas se queremos seguir as pegadas de Cristo, teremos que passar por elas. Então esse é o meu, eu não sei se é longo, curto ou médio o testemunho, que eu queria contar para os queridos irmãos, né? Penso que temos uma palestra muito simples, para partilhar com os irmãos. Na verdade, o que nós vamos passar não é nada de novo, né? É algo já conhecido, familiarizado. Todo o povo de Deus tem realmente este conhecimento profundo. E olhando para o nosso tema, do nosso congresso, eu quero dizer para os irmãos que este tema não foi escolhido por acaso, tá? Não é mais um tema, não, mas ele é o tema. Quando o irmão enviou para mim, eu havia perguntado, irmão, qual será o tema do congresso? O irmão disse, olha, como é que é o tema? Unidos numa só fé. Eu disse, olha, louvado seja Deus. Tá, irmãos? Porque se nós vemos os acontecimentos no mundo social, existem profecias marcantes se cumprindo, e eu vou partilhar com os irmãos essa pesquisa que ainda continuo fazendo ao longo desses dias, né, sobre a importância do Islã no cumprimento da profecia nesses últimos dias. É um estudo, uma pesquisa, e eu gostaria que os irmãos pudessem depois fazer as nossas análises, né? Eu não vou apresentar ela como algo já lógico, né, determinado, que é assim ou assim, porque a irmã diz que toda pesquisa não está isenta de erros. Então, os irmãos vão fazer pesquisa, vão analisar, né, vão balançar, peneirar, e aquilo que realmente os irmãos verem como sendo lógico no contexto do enquadramento profético, né? Porque a Bíblia diz que é um pouco aqui, um pouco ali, né? Dentro da lei e o testemunho. Então os irmãos vão ver. Porque o que eu comecei a compreender? O Senhor nos está chamando a esta realidade porque Ele está para derramar o Espírito Santo em grande medida nos nossos dias. Amém. Amém, Senhor. Eu não sei daqui a quanto tempo, não existe nenhum marco profético que indica o tempo do derramamento,
mas existem os marcos proféticos de tempo que nos ajudam a compreender em que tempo chegaria esta ocasião. Só que infelizmente nos últimos dias, o que está a acontecer? Satanás procurou trabalhar grandemente, cansando a mente do povo santo em discussões, contendas, dissessões, para que eles não focassem a atenção deles estudando o tempo nos últimos dias. Eu me deparei com algumas declarações, acredito que muitos já se depararam, Mensagem Escolhida, volume 1, onde diz que Deus não nos revelou o tempo em que esta obra terminará, nem o fim do tempo da graça. Quantos irmãos aqui já leram isso? Eventos finais também está lá, né? Nessa compilação. O que os irmãos acham? Será que é isso mesmo? Mas eu fiz um estudo, uma pesquisa, eu já apresentei isso lá em Angola, em várias comunidades, que este trecho foi manipulado. Eu vou mostrar para os irmãos, tirado da mesma fonte que está em Mensagem Escolhida, que é uma review, penso que é de 1889, tá? Da mesma review, a declaração é contrária. É completamente diferente. Quantos irmãos têm o livro Preparação para a Crise Final, de Fernando Scheidt? Amém. Depois os irmãos vão ver, eu vou dar a página, o capítulo, os irmãos vão ver, vão contrastar e verão que este trecho foi manipulado. E há muita declaração na Bíblia que o povo do Senhor teria o privilégio de conhecer o tempo da visitação do Senhor, não a data. Existe uma grande diferença entre conhecermos a data, determinarmos data, né? E conhecer o tempo da aproximação do Senhor. Então, o que o inimigo começou fazendo nesses últimos dias? Nós lá em Angola também estamos a passar por situações muito difíceis. Há muitos irmãos recuando, voltando para o Egito, eu chamo de Egito, tá, irmãos? Voltando para Yazd, tá? Para o Egito, né? Por quê? Porque quando Moisés saiu com o povo, aí diz que o vulgo também seguiu, uma multidão acompanhou o povo de Israel. Eles não foram chamados por Deus. E existem muitos de nós que, infelizmente, não fomos chamados por Deus, apenas porque seguimos a maioria das pessoas. E o que aconteceu ao longo da caminhada? O vulgo começou a trazer grandes problemas na caminhada para a Canaã terrestre. Tá, irmãos? E eu comecei a ver que é a mesma experiência que nós estamos passando. A caminhada é a mesma. Os personagens são diferentes. A missão também é diferente, mas igual em certo sentido. Então, Satanás começou a trabalhar no sentido de fazer o quê? Cansar a mente do povo em trazer assuntos divergentes que não ajudariam na unidade do povo santo para receber o poder em grande medida e finalizar com a obra. E o que foi acontecendo? O tempo foi passando, o foco das pessoas era nas diferenças, nas mensagens contraditórias, nas doutrinas contraditórias, quando, na verdade, irmãos, há um irmão que, lamentavelmente, um dos companheiros que eu havia ordenado para auxiliar na obra lá, que já não está conosco, separou-se. Por quê? Em vez de depender das doutrinas já estabelecidas por Deus em sua palavra, estão trazendo, eu chamo de a ciência da axiologia. Cada um vem com eu acho, eu penso, eu entendo, eu compreendo, saindo fora dos marcos estabelecidos por Deus. E há uma nota que me coloca sempre de pé. Eu disse para ele, olha, eu vou morrer defendendo aquilo que está escrito na palavra. Amém. E eu disse assim, eu já disse para minha esposa, se eu tiver que morrer doente, eu vou contar isso logo, que eu para chegar aqui não foi fácil, irmão. Eu posso dizer que eu estou aqui de doente, mas sou saudável com Cristo. Tá?
Eu disse assim: se eu tiver que morrer, não se esqueça. Se eu esquecer, não se esqueça. Entrega para a minha Bíblia, que eu quero morrer com a minha Bíblia assim, ó. Toma. E se eu tiver que morrer na fornalha do fogo nos últimos dias, eu tenho que morrer com a minha Bíblia na mão. Eu disse isso. Porque, irmãos, a senhora White diz assim: nenhum alfinete deve ser removido daquilo que já está o quê? E isso é o que faz de nós o quê? O que somos. Então, irmãos, dentro desse processo existe algo que realmente nós precisamos compreender, que é: estamos vivendo como os discípulos. Eles conheciam a profecia do cumprimento de qual seria o fim do Messias. Eram profecias conhecidas, mas não entendidas. Eles estavam tão familiarizados, mas esqueceram-se que estas profecias acerca da morte do Messias teriam que acontecer. Deus disse: olha, o filho do homem vai ter que morrer. Eu disse: mas não fala isso. Você não vai morrer, não. Mas é o que estava lá na profecia. E quando Jesus foi levado, os discípulos esqueceram que era o cumprimento da profecia, ficaram completamente agitados, desesperados, porque eles haviam esquecido aquilo que o Mestre já havia dito antes. Os irmãos percebem? E é o que está acontecendo com o povo santo nesses últimos dias. Nós estamos no processo da sacudidura, e dentro do processo de sacudidura também acontece o processo de unidade do povo. Então, o que está acontecendo realmente não é nada em vão. Precisamos despertar e cada um de nós rever a sua condição para com Deus e os seus ensinamentos. Então, por isso é que eu coloquei, né, o tema que é Unidos pela Sã Doutrina. Porque, na verdade, o que vai consistir a nossa unidade? Vai consistir em quê? Nós vamos estar unidos em opiniões. Nossa unidade é baseada no fundamento, que é a palavra. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrirem as Bíblias, né? Trecho não coloquei lá na tela. É um trecho muito conhecido pelo povo santo, que é o livro de João 17, a oração sacerdotal de Cristo em favor do seu povo em todas as eras. João 17. Nós vamos tomar a leitura. Primeiro, o texto famoso, né? O verso 17. Santifica-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui está o ponto do fundamento da fé do povo santo. Então, no verso 20 ele diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu neles, né, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Eu gostaria que nós considerássemos a parte do versículo 23, onde ele diz, Jesus diz: eu neles, tu em mim, para que eles sejam o quê? Perfeito aonde? Na unidade. E como é que a unidade vai se aperfeiçoar? Como é que nós teremos uma unidade perfeita? É claro, a unidade só será perfeita se ela estiver
alicerçada na sã doutrina. Não é possível termos uma unidade perfeita fora da sã doutrina. Este é o grande problema nos últimos dias. Satanás está mexendo. Penso que muitos já leram a declaração do livro Primeiros Escritos, né, de um sonho que a irmã White viu, que havia homens tentando mexer aonde? Na plataforma, né? Tentando mexer na plataforma. E uma voz disse que ela está firme, que não devia ser quê? Movida. Então é isso que está acontecendo nos últimos dias. Enquanto o inimigo trabalha para remover os fundamentos, o Senhor diz para nós que temos que erguer bem alta a bandeira de Emanuel. Então, nós vamos passar para as primeiras partes do nosso slide. Paulo em 1 Timóteo 4, verso 1, não sei se dá para os irmãos verem, ok? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de... Bom, os irmãos acreditam que nós estamos vendo nos últimos dias? Nós estamos. Eu não tenho dúvida que nós somos a geração, exceto os nossos pais, né, que já estão velhinhos, né, os nossos avós, mas alguns terão o privilégio de ver o aparecimento glorioso do Salvador. Na misericórdia de Deus que tem para com eles, vai permitir que eles vejam. Mas eu digo que eu tenho a plena certeza que nós somos a geração que veremos Cristo voltar nas nuvens da glória. Amém. E sem sombra de dúvida, irmãos, nós somos esta geração dos últimos dias. E é nessa época que o Senhor diz, através de Paulo, que o que iria acontecer? O Espírito, né, que é Jesus, né, o Espírito que diz às igrejas, em Apocalipse, né? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele expressa dizendo para nós que seria nos últimos tempos em que alguns, ela não diz que todos apostatariam da fé. Alguns, é um número de pessoas que apostatariam da fé, dando atenção, ouvidos. Quer dizer que o primeiro passo para apostatarmos da fé é dando ouvidos. Estamos a perceber, irmãos? Este é o primeiro passo. Quando nós damos ouvido a doutrinas enganadoras, nós estamos caminhando para nos afastarmos da fé genuína. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé aonde, irmãos? Na verdade. Cada irmão aqui presente, todos nós aqui presentes, o Senhor diz nesta manhã que você e eu fomos escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação. E este princípio de escolha para a salvação é a nossa permanência na verdadeira fé, fundada na palavra de Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, e pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Mas como é que a gente vai falar a mesma coisa? Né? Quando nós estivermos fundados na verdadeira fé, irmãos. E que não haja entre vós disseções, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Bom, a palavra de Deus não está a dizer que vocês vão pensar do mesmo jeito. É impossível. Nós temos aqui pessoas diferentes, com personalidades diferentes, né, pontos de vista diferentes. Mas existe uma coisa que nós temos que colocar em consideração. Meu ponto de vista, minha compreensão, não desfaz o princípio já estabelecido por Deus em sua doutrina. Tá, irmãos? Eu posso ter uma compreensão diferente de um trecho da Bíblia. Eu posso ter uma compreensão diferente de um trecho do Espírito de Profecia. Mas isso não deve alterar o princípio já estabelecido por Deus em suas doutrinas. A serva do Senhor diz que
As doutrinas foram firmemente estabelecidas mediante o estudo da palavra, oração e por divina revelação. Então eu disse para um determinado irmão, eu disse assim, olha, a doutrina pioneira não tem erro. Eu digo isso hoje, irmãos. A doutrina pioneira não contém erros. Porque para além do estudo da palavra e da oração, havia a orientação da divina revelação. E Deus não falha, irmãos. Então eu tenho plena certeza que este fundamento, do qual nós sustentamos e precisamos manter este fundamento, Deus diz que nós temos que ser perfeitos na unidade. E Paulo diz que esta perfeição significa que todos nós temos que dizer a mesma coisa no contexto da doutrina, tá? Temos que dizer todos a mesma coisa e que não pode haver dissensões e que temos que ser unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer em relação às doutrinas. E onde é que está a base disto? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então essa é a base do princípio. Isto é que vai nos tornar unidos. Isto é que vai aperfeiçoar a nossa unidade e é que torna realmente as doutrinas inamovíveis. Quando a gente compara tudo com a Bíblia e o espírito de profecia. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quanto vento é que não estamos vendo hoje nos nossos dias, né? Há tanto vento, né? Trindade, alma imortal, adoração de Maria, domingo, natureza de Cristo antes da queda, sábado lunar. Agora temos ali o negócio da terra plana, né? Está se estendendo muito o assunto da terra plana, né? Alguns irmãos lá já começaram a ser tocados, né, por esse vento, mas graças a Deus não ganhou fundamento lá, tá? Graças a Deus conseguimos passar uma explicação, né, à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, né, mostrando que essa teoria não tem nada a ver, e até porque a verdade presente para os últimos dias não é esses assuntos, tá? A verdade presente está bem delineada, é a mensagem dos 3 anjos, né? Que nós precisamos mostrar para o mundo, em vez de perdermos o tempo discutindo com coisas que não edificam e não transformam a nossa vida, tá? O que os irmãos acham? Se a terra for plana, redonda, quadrada, triangular, isso faz alguma diferença? Não. Isso não faz diferença nenhuma. Então há pessoas perdendo tanto tempo discutindo o tempo todo com assuntos que não edificam, tá? Então é tudo plano de Satanás para distrair o povo santo, a fim de que quando o tempo se aproximar, então diz, olha, agora vocês estão livres. O que é que vai acontecer? Quando a gente perceber que estamos livres, na verdade já estamos diante do perigo. Nós já não há mais tempo de preparação, né? E automaticamente então seremos apanhados e destruídos juntamente com ele. A nota da pena inspirada diz: devemos nos unir, mas não sobre uma plataforma de erros. Nós precisamos manter a unidade. Um certo irmão disse assim, mas irmão, nós temos que ficar unidos e por isso, se irmão ele defende uma doutrina assim, outro defende assim, isso não tem importância, mas o importante é que nós temos que estar o quê? Eu disse, isso não funciona. O povo santo de Deus tem uma só doutrina. E essa doutrina, ela é fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, por que nós temos que fazer mudanças? A nossa reforma dos últimos dias é trazer o povo de volta à Bíblia, irmãos. Não é criar reforma nas doutrinas. As doutrinas foram concluídas pelos pioneiros. Começou com Martinho Lutero e tantos outros. Mas completou-se com o movimento milerita, né? O movimento do advento, melhor, tá? Então ali completou-se tudo. O movimento adventista, Deus trabalhou, né, com os pioneiros e eles completaram as doutrinas. Dali em diante não há mais reformas de doutrinas. Assim, o reencontro com as verdades já estabelecidas.
Por quê? Alguns dizem que esta doutrina, né, do antitrinitarismo é uma nova luz. Mas na verdade não é uma luz nova. Nós é que estamos a nos reencontrar com esta luz que já existe e sempre existiu. Então nós não precisamos de novas doutrinas. Por isso é que nós devemos nos unir, mas não sob plataforma de erros. Será que os discípulos passaram por crise de unidade? Acredito que há um vídeo maravilhoso, né? O Senhor usou o seu servo, nosso irmão Wagner, que fala sobre isso, né? Os discípulos passaram por esse tipo de situações, né? Há força na completa e perfeita unidade, não em número, mas na perfeita confiança e unidade com Cristo. Pode-se perseguir 1 milhar e 2, porém, 10 milhares a fugir. Então, Deus não está preocupado com o contexto do número. E o que tem estado a acontecer? As igrejas hoje, elas querem número. Elas querem quantidade de pessoas. Mas o que o Senhor está pedindo nos últimos dias é que quer qualidade de pessoas para usar nos últimos dias para poder pregar a mensagem do alto clamor. Eu sei que existe algumas opiniões divergentes, mas ao longo destes dias eu vou apresentar uma palestra que eu vou partilhar com os irmãos, também para ser analisado, né, em relação ao que estamos a ver hoje. Tá, irmãos? Satanás, ele está trabalhando de uma forma tão poderosa, não é? Que está confundindo a mente das pessoas. Muitos, quando veem que o movimento parece que está a diminuir, a reduzir, então vejam, bom, acho que aqui a coisa parece que a coisa não está certa aqui. Então muitos tendem também a recuar, porque os outros estão fazendo o quê? Estão a recuar. Então ele vê que o ministério, o movimento está ficando pequeno. Então uns chegam a crer que se o movimento está ficando pequeno, eles olham para o livro de Atos, diz que o número aumentava, né? Parece que é um contraste. O livro de Atos diz que o número aumentava, e aqui nesse movimento parece que o número está aqui, está reduzido. Então acho que Deus não está conduzindo esse povo, não. Sabe, irmãos? É por não compreendermos em que tempo estamos vivendo. Este número, eu disse isso lá em Luanda, eu disse, olha, o número dos crentes dos últimos dias tenderá a reduzir, não vai aumentar. Sabem por quê? Porque o Senhor precisa fazer uma colheita em grande proporção. O número vai reduzir, apenas ficarão os fiéis e sinceros, e com estes, tal como aconteceu com os discípulos. Os irmãos conhecem a história, né? João 6, né? Aquele discurso de Jesus. Muitos recuaram, e Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, e vocês também querem ir? Ele disse, não, Senhor. Para onde nós iremos? Se tu tens os caminhos da vida. Apenas 12 homens abalaram o mundo. E o Senhor usará nos últimos dias pedras preciosas para realizarem a última obra do alto clamor. O Senhor não precisa de número tão grande, de centenas, em Governador Valadares. O Senhor pode apenas usar 12 homens cheios do seu espírito e abalar todo o Governador Valadares. Porque é de qualidade que o Senhor está precisando nos últimos dias. Qualidade de unidade, qualidade de cristianismo nesses últimos dias. Enquanto os anos passavam e o número dos crentes aumentava, João trabalhava pelos irmãos com crescente fidelidade e devotamento. Os tempos eram cheios de perigo para a igreja. Enganos satânicos existiam por toda a parte. Quer dizer que, na verdade, nós estamos repetindo a experiência, né, dos discípulos, tal como diz a Bíblia no livro de Eclesiastes 1:9, né? Nada é novo debaixo do sol. Por meio de adulteração e falsificação,
os emissários de Satanás buscavam suscitar oposição às doutrinas de... Não é a mesma coisa que estamos a viver hoje? É a mesma coisa. Qual é a causa hoje da divisão? Né? Qual é a causa da divisão hoje entre os grupos? Tem a ver com o quê? Doutrinas. Não é com opiniões próprias, pensamentos, não. Tem a ver com doutrinas. E Paulo diz que seria nos últimos dias em que as doutrinas seriam a causa de apostasia do povo santo. Então, precisamos estar muito atentos, né? Dizem que era oposição às doutrinas de Cristo e, como consequência disso, disseções e heresias estavam pondo em perigo a igreja. Por isso é que hoje temos muitas disseções. Lá em Angola, o irmão que trabalhava comigo juntos, como ordenado lá, olhem a teoria que ele hoje sustenta, irmãos. Ele diz assim: em nome da justificação pela fé. Eu, quando li isso no livro Reexaminando e Ellen White, o Autoclamor, lá diz que nos últimos dias também o assunto da justificação pela fé seria um dos pontos que traria uma certa controvérsia. Só que não seria do mesmo jeito. Eu li e procurei analisar e eu percebi que não seria do mesmo jeito. Não seria no contexto de opor-se à doutrina da justificação pela fé, mas seria a perversão da doutrina da justificação pela fé. O que esse irmão hoje defende? Ele diz que, olha, no contexto da justificação pela fé, um polígamo, alguém possuidor de 2, 3, 4 mulheres, lá em África é muito comum isso, tá? Há um camarada chamado Chicotene, numa das províncias lá na área sul, já foi motivo de televisão, reportagem. Tem cerca de mais de 100 e tal filhos, com aproximadamente 45 mulheres. Uma delas é que é a secretária de todas as mulheres, ela é que faz a agenda, tá? Quando é que a outra vai passar a noite com o esposo, né? Então eles formaram uma espécie de uma aldeia, né? Então a coisa é assim, né? Eles têm as suas lavras ali, inclusive tem lá uma escolazinha, tem uma igrejinha deles, em que o pastor é o próprio senhor Chicotene. Ele diz que é patriarca, né? Diz que Deus levantou-lhe para ajudar essas mulheres. Então é tanta coisa estranha acontecendo aí fora. Então, este irmão, o que ele começou a defender agora? Ele diz, olha, a justificação pela fé mostra que o pecador, ele basta aceitar Jesus como seu Salvador e ser batizado em nome de Jesus, que o problema está resolvido. Ele não precisa deixar a segunda mulher. Se ele quiser, pode permanecer com a segunda mulher desde que anda na justiça de Cristo. É possível andar na justiça de Cristo transgredindo a lei? Não. O que é justiça? Justiça é obediência, cumprimento da lei. Injustiça é a transgressão da lei. E ele hoje conseguiu arrastar algumas pessoas que estão lá com ele. Diz que eu vou batizar pessoas com 2 ou 3 mulheres sem problema nenhum. Se eles vão abandonar as outras mulheres ou não, isso não é o que importa. O que importa é que ela aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Ele diz que, olha, no céu haverá lá os polígamos e os adúlteros. Eu disse, misericórdia, Deus. É o que está acontecendo, irmãos. Então nós estamos diante de cumprimentos, adulterações e falsificações das doutrinas, trazendo consigo, no meio do povo, disseções. Recentemente tivemos que ter um encontro para determinarmos o que fazer. E alguns irmãos apoiaram a ideia dele. Mas a maioria disse que não, irmãos, nós não podemos ir para além daquilo que está escrito. E ele ficou lá com um punhadozinho de alguns irmãos que têm a mesma ideia, né? Acho que, sei lá, querem voltar para o Antigo Testamento, né? Mas o Antigo Testamento não aprova, né?
É bem verdade que houve homens na Bíblia que tiveram, passaram por essa realidade, mas não foi aprovado por Deus. Tá? Então eles pegam até esses exemplos para trazer como sustento dessa nova ideia. Né? Dizem, olha, Davi teve mulheres, Elcana era um grande homem, temente a Deus, mas tinha Penina e a Ana, Salomão, um grande homem. Isso é uma série de teorias fora do contexto. O que sucederá no tempo da sacudidura e quando? Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. Será que nós conseguimos perceber este devido tempo? Diz aí, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o quê? O tempo em que o genuíno será o mais forte. Prestem muita atenção. A primeira parte do trecho diz: haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. Qual é o tempo? Eu percebi que o tempo seria na ocasião em que se multiplicaria a iniquidade e o amor se esfriando. Irmãos, é o tempo que se chama hoje. Veja, irmãos, quanta iniquidade está se multiplicando aqui no Brasil nesses últimos dias. Veja como é que o amor, eu tenho dito assim, o amor não está esfriado, já ficou congelado. O amor ficou tão congelado que já não existe no coração do homem natural aquela, como é que é? Misericórdia já não existe. Ninguém está disposto para estender a mão em alguém que precisa de ajuda, mesmo vendo o sofrimento da pessoa. Isso nós estamos vivendo lá também, em Angola. A iniquidade se aumentando, o amor se esfriando. Só que este amor não está só se esfriando no mundo lá fora, mas está se esfriando dentro do povo santo. O Senhor diz, olha, prestem muita atenção, abram os olhos, quando vocês notarem que no vosso meio, entre vocês mesmos, o amor está se esfriando, e há uma tendência de entrada de iniquidade no vosso meio, saibam que esse é o tempo chegado da grande sacudidura. E o que está acontecendo hoje? Apenas o genuíno será o mais forte. Mas eu tenho dito assim, aquele hino que diz assim, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Então, não é por sermos fortes que somos melhor do que ninguém. E ninguém deve se sentir forte. Mas as circunstâncias é que mostrarão quem é realmente forte no Senhor, não nele mesmo. Então nós precisamos realmente ver que o tempo que estamos vivendo é realmente crucial. O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joirar. Pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus. O que é honrar a Deus? O que os irmãos acham? Obediência, fidelidade nos seus princípios, fidelidade nas doutrinas. A senhora White, no livro Educação, ela diz que Deus precisa de homens que não se compram e não se homens que sejam tão fiéis como a bússola o é ao polo. Homens que não se inclinam e são firmes como aço. Mas nesses últimos dias, na verdade, existem homens, Deus chama de perverso, quando alguém não se mantém fiel nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos. Então nós precisamos dessa consistência, não é? De fidelidade com Cristo nos últimos dias. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. Infelizmente, o afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus é o que está acontecendo. Eu fiquei surpreendido, né? Chocou-me bastante quando vi pela internet o afastamento, né? de muitos irmãos aqui,
um deles, a pessoa que, através do vídeo, né, que me ajudou a entender a doutrina, né, do antitrinitarianismo. Quando eu vi o testemunho dele, né, ele e a nova esposa, e foram rebatizados, né, na igreja Adventista do Sétimo Dia, fiquei surpreendido. Né? Então isso é incrível, queridos irmãos, que haverá um grande afastamento dos princípios estabelecidos por Cristo em seus ensinos. E nós precisamos perseverar nesses princípios. Só assim que o Senhor vai realmente cumprir com a sua promessa. Não é? A elaboração de projetos humanos usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sobre a perversa influência de Lúcifer. Isto me fez lembrar alguém, né? Que inclusive hoje eu fiquei admirado quando vi uma postagem dele no Facebook, né? Um irmão lá de Capivari, penso que os irmãos sabem quem é que eu estou a falar. Gabriel. Fiquei surpreendido quando recentemente ele posta umas fotos no Facebook dizendo que, olha, estou de volta para a minha igreja antiga, voltou para a igreja pentecostal. É incrível, né? Incrível. Diz a passagem que homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel, afastando-se dos grandes princípios estabelecidos por quem? Quando nós damos o primeiro passo contrariando as doutrinas de Cristo, nós estamos incorrendo a um risco muito grave, queridos irmãos. E um dos grandes problemas hoje é falar de casamento, né? Relacionamento. Está trazendo um grande problema no seio do povo. Mas os fundamentos estão estabelecidos. Por isso é que não foi à toa que os discípulos disseram assim: se o assunto quanto à mulher é assim, é de preferência não casar. Por quê? Porque eles perceberam que o assunto não é brincadeira, não. O assunto é muito sério. Então hoje nós estamos passando por esse tipo de situações que passo a passo isso vai nos levar, né, a caminhos contrários à vontade do Senhor. Deixa eu recuar aqui, ok? A elaboração de projetos humanos usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sobre a perversa influência de Lúcifer confirmarão os homens no engano e a verdade que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se encoa da alma como água de um recipiente que vaza, né? Aquelas verdades que deviam nos manter firmes começam a vazar, né? Quando a gente tem um recipiente e quer botar água, se ele estiver furado, a gente não vai reter água suficiente. Então é o que está acontecendo. Satanás está perfurando, né? Podemos assim dizer, está perfurando a crença, o sustento da fé, da sã doutrina na vida dos filhos do nosso Deus, né? Para nos transviarmos e nos desviarmos da verdadeira fé, do verdadeiro fundamento. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Bom, esse texto, eu tenho dito assim, parece que quando eu leio o Espírito de Profecia, as advertências que nele estão, eu já não olho para a igreja adventista, irmãos. Sabe por quê? Porque essa advertência foi dada quando o povo adventista vivia em fidelidade. Por quê? Aí diz: uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás, eles correram o risco de abandonar a primeira fé. Abandonariam a fé. Então, ainda não haviam abandonado. Nessa altura, eu aplico esta declaração para este povo aqui. Os adventistas do sétimo dia históricos, tá? Se nós, irmãos, não tivermos cuidado, se nós não nos colocarmos sob o estandarte de Satanás, a primeira coisa a fazermos será abandonarmos a fé. E é o que está acontecendo hoje.
Por quê? Vamos ir para os testemunhos, já não vamos prestar atenção naquilo que está nos testemunhos. Vamos trazer muitas argumentações, não é? E textos fora do contexto para formar um pretexto, né? É o que vai acontecer conosco. Então nós precisamos rever, na verdade, o nosso conceito nesses últimos dias.